Oi, professor! Antes de iniciarmos o experimento, é importante entender alguns conceitos. Transformador é um dispositivo que funciona em corrente alternada, capaz de alterar o valor da tensão elétrica em um circuito por meio de duas ou mais bobinas acopladas em um núcleo de material eletromagnético. Mas para que usar transformadores? O transformador é utilizado na distribuição de energia elétrica, para alterar os valores de tensão. A energia que circula pelos postes está em uma tensão muito mais alta do que a tensão que utilizamos em nossas casas nas tomadas. Assim, torna-se necessário o uso de um transformador para alterar o valor dessa tensão para o adequado. Mas como funciona o transformador? O transformador consiste em duas ou mais bobinas enroladas em torno de um núcleo ferromagnético, de forma que, quando uma bobina é energizada com uma corrente alternada, o campo eletromagnético gerado pelo fluxo dessa corrente na bobina induz uma tensão elétrica na outra. Assim, uma bobina funciona como a entrada e a outra como saída. Vejamos agora o experimento. O núcleo serve para acoplar as duas bobinas, isso é, facilitar que uma bobina induza uma tensão elétrica na outra. No geral, é feito com material altamente imantável, pois é ele quem vai transmitir a corrente de enrolamento para a outra. Já enrolamento são as bobinas, feitas de fio de cobre com uma camada de verniz que serve como isolante. Quanto aos multímetros digitais, regulado para uma tensão alternada de 750 volts, um dos fios está conectado à porta COM e outra à porta de medir tensão, resistência ou frequência. Todas elas têm uma função de voltímetro de tensão alternada. Como foi possível observar, os dois multímetros deram valores diferentes. Isso porque trata-se de uma tensão alternada, em que o fluxo de elétrons dentro de um fio não segue apenas em um único sentido, mudando de rota aproximadamente 120 vezes por segundo. Já na segunda parte do experimento, temos uma fonte de 15 volts de uma tensão contínua, que nada mais é quando um fluxo de elétron passa por um fio sempre no mesmo sentido. Como podemos observar, em um dos multímetros está um valor de zero. Isso porque se trata de uma tensão contínua, diferentemente do experimento anterior, já que a corrente alternada possui uma voltagem muito mais alta e, consequentemente, um maior alcance do que a contínua. E por fim, a fórmula utilizada para comprovar o experimento é segundo as leis de Faraday e Lenz, em que
A tensão elétrica em volts primário dividido pelo secundário é igual ao número de espiras da bobina primário dividido pelo secundário. É possível observar que N1 é o dobro de N2. Dessa forma, se o número de espiras do secundário for o dobro que o número de espiras do primário, a tensão do secundário será o dobro da tensão aplicada no enrolamento primário.